e eu tô aqui pra falar sobre o episódio 4 da primeira temporada de Silo, a nova série do Apple TV Plus que está sendo lançada semanalmente lá na plataforma toda sexta-feira. Se você é novo por aqui, eu já tenho vídeo dos outros episódios de Silo, eu vou deixar todos juntos na playlist aqui nos cards pra você estar conferindo depois. Esse quarto episódio trouxe umas informações bem importantes. Pra começar, a gente viu um flashback da infância da Juliette, a gente já tinha algumas informações sobre a infância dela, em episódios passados, né, o Holston já tinha comentado que por causa do histórico dela, era mais difícil dela lidar com o possível suicídio do George, e aí nesse episódio a gente viu que realmente, né, ela perdeu a mãe e o irmão quando ela era bem nova, quando ela tinha em menos de 13 anos, e a gente começa vendo o irmão com algum problema de saúde, né, o irmão sendo socorrido ali às pressas pela mãe, pelo pai e pela Juliette também, dá a entender, né, que talvez a mãe também fosse médica, ou ela tinha pelo menos alguns conhecimentos de primeiros socorros, mas ela parece dominar bem ali a situação, né, o menino volta a respirar, é uma cena até meio dramática assim, mas aí a gente tem um pequeno salto temporal dentro do flashback e a gente vê que realmente o menino já faleceu, a mãe também já faleceu, sobrando apenas a Juliette e o seu pai. Só que o seu pai, ele acaba ficando cada vez mais ausente, trabalhando muito, talvez ele estivesse fugindo, né, do luto com o trabalho, né, se enchendo de obrigações no trabalho. E isso fez com que a Juliette ficasse sempre sozinha, sempre se sentindo um pouco abandonada, né, se sentindo sem ninguém. Inclusive tem uma cena em que o pai dela pede para que ela leve os pertences da mãe e do irmão para reciclagem. Isso é bem interessante porque a gente vai mais uma vez descobrindo como que o silo funciona, como eles vivem, né, dentro do silo, num lugar fechado, e muitas gerações vão passando, anos vão passando. A gente descobre, né, que uma das coisas que eles costumam fazer é tirar, né, os pertences dos mortos para que sejam usados pelos vivos. Então o próprio pai fala, nós não podemos ficar guardando coisas que outras pessoas podem usar, né, que podem ser úteis para outras pessoas. É um pouco triste, né, porque eu entendo que você tem que se desfazer das coisas, mas você tem essa urgência, né? Inclusive o pai fala, se a gente não levar logo as coisas, eles vão entrar aqui e vão levar à força. Então é uma relação um pouco complicada, né? Mas a Juliette acaba fazendo essa entrega para reciclagem totalmente sozinha, o que é muito traumático para uma menina, né, de 13 anos naquele momento, ter que se desfazer das coisas do irmão e da mãe mortos, tipo, sem nenhum apoio do pai, né? Nenhum apoio emocional, o pai nem tava do lado dela. Então essa situação, né, da reciclagem acaba sendo um estopim, assim, para que ela decida fugir de casa. E ela decide fugir lá para baixo, lá para mecânica, e ela vai atrás da Martha Walker. Eu falei no vídeo do episódio passado, né, sobre a Martha, mas aqui na série ela tá sendo chamada mais de Walker ou de Walkie, né, tipo, com um apelido carinhoso. Mas é essa mesma pessoa, né, que é a Martha, ela é uma das líderes ali, né, da parte da limpeza, da reciclagem, lá da área da mecânica. Ela cuida muito de consertos no geral, e a Juliette vai atrás dela. Eu não sei ao certo, né, o episódio não deixa claro por que a Juliette vai especificamente atrás dela. Bom, mas é ela que acaba brigando a Juliette. Na verdade, ela não aceita de primeira, ela chama o pai da Juliette, ela quer fazer o que é certo, afinal a Juliette é uma criança, né? Ela fugiu de casa e tudo mais. Mas todo mundo chega num consenso ali, o pai dela permite que ela fique lá embaixo e que ela seja sombra, ou seja, né, aprendiz do Knox, né, que é dessa parte da mecânica e tal. Então ela vai aprendendo tudo que a gente vê no futuro que ela já sabe, ela vai aprender com o Knox desde quando ela tinha 13 anos. Inclusive, eu gostei muito da escalação do ator que faz o Knox jovem, porque eles ficaram muito parecidos. A própria atriz que faz a Juliette jovem também ficou bem parecida, então eu gostei bastante. Mas agora, voltando pro presente, tá? Essas foram as informações importantes que a gente teve sobre o passado, mas agora no presente a gente vê que a Juliette vai finalmente assumir o cargo de xerife, né? Agora, com a morte da prefeita Jans, a gente vai ver que o Bernard, né, o chefe da área do TI, ele assume o cargo de prefeito interino, só até que haja mais uma eleição. A gente já tinha visto isso nos primeiros episódios, que o silo funciona nesse sistema de eleição, pelo menos para prefeita. Acho que a questão de xerife é a indicação, né, como foi com a Juliette, mas prefeitas são feitas eleições. E a prefeita Jans, ela ganhou todas as eleições dentro de 40 anos, então ela realmente era muito amada pelo povo. E agora nós temos o Bernard. Bernard, que nós já sabemos que não gosta da Juliette, não tá nada feliz, mas ele tem essa obrigação de empossar a Juliette como xerife. E essa cerimônia, bem simples e rápida, é feita dentro do apartamento da Juliette, né, ex-apartamento do Holston. Ele empossa ela e agora ela é oficialmente xerife do silo. E com isso, ela tenta uma parceria com o Marnes. Gente, o Marnes, ele é outro detalhe interessante desse episódio, né, porque ele tá
acabado, assim, porque ele estava apaixonado pela Prefeita Jones, né, provavelmente há muito tempo, mas agora, né, no episódio passado, foi só agora que eles finalmente se assumiram apaixonados um pelo outro e decidiram que viveriam a vida juntos. Provavelmente eles se casariam se ela não tivesse morrido. Então, assim, perder isso, né, não é só perder ela, mas é perder tudo que ele sempre quis, mexe muito com ele, muito. E ele começa a fazer uma investigação por conta própria, né, só que totalmente levado por essas emoções, então ele não pensa nada racionalmente. Então ele vai atrás de todo mundo que pode ser um suspeito e ele começa a bater em todo mundo. E assim, a gente descobre nesse episódio que ele já tinha alguns inimigos, porque ele sempre foi assim meio estourado, sabe? Ele nunca teve muito equilíbrio, assim, então ele já tinha muitos inimigos pelo Silo. A gente vai descobrir em alguns relances, nada muito detalhado, que ele já teve algumas intrigas no passado, já teve gente que ele acusou, que acusou ele, que deu um monte de briga. E agora, né, nessa situação que ele tá totalmente fora de si, ele acaba batendo em algumas pessoas, inclusive no Patrick Kennedy, que é um cara que ele se desentendeu no passado, com a esposa dele também, enfim. Então ele acaba comprando briga com muita gente. E ao final do episódio, já pulando, né, pra essa parte pra puxar a questão do Martin, ao final do episódio a gente percebe que ele recebe uma visita do Sims, né, do Robert Sims, que é do judicial, lá no apartamento dele, que o Sims fala que ele tem que ajudar, né, o Martin tem que colaborar para que eles tirem a Juliette do cargo, porque a Juliette não é nem um pouco qualificada. Mas a gente sabe que não é só isso, né? O judicial quer ter alguém como xerife que faça ali as vontades deles, né? A gente já sabe que existe essa treta, existe essa questão do judicial que é muito forte no Silo. Mas o Marnes já teve uma conversa com a Juliette antes, que a Juliette estava tentando, né, ter ele como um aliado. Eles fizeram um acordo que a Juliette ia ajudar a descobrir quem matou a Prefeita Jones, se ele ajudasse a descobrir quem matou o George. Então os dois têm objetivos muito parecidos, né? Descobrir quem matou os seus amores, e eles iriam se ajudar. E aí quando o Marnes recebe os Sims falando, né, que ele precisa ajudar a tirar a Juliette, ele dá uma desconversada, fala, não, vamos esperar um pouco, ela é muito ruim, ela vai se tirar sozinha, né? Tipo, ela vai perceber que isso não é pra ela vai sair. Então ele dá meio que uma desconversada. E aí, né, coincidentemente ou não, pouco tempo depois, o Marnes recebe uma visita surpresa no seu apartamento de um cara que começa a atacá-lo, né? Começa a bater neles, eles tentam uma luta ali, só que o Marnes tá bêbado, ele tá machucado, então assim, ele tá totalmente em desvantagem. Fora que esse cara parece ter sido treinado justamente, né, pra matar. E talvez ele mesmo tenha matado a Prefeita Jones, né? Detalhe que ainda não sabemos. Mas então, assim, o episódio termina sem a gente saber se o Marnes morreu, o que vai acontecer, ou se ele tá só ferido, se foi só um aviso, sabe? Se ele foi espancado, foi só um aviso. Ou se não, ou se ele vai ser morto mesmo. A gente não vê. O episódio termina nesse ponto, fica pro próximo a gente descobrir o que aconteceu. Mas voltando pra Juliette, ela descobre, né, que o Holston, na verdade, ele não deixou ela apenas com o verdade escrito no distintivo. Na verdade, ele também deixou algumas pistas, algumas coisas lá no apartamento dele. E isso faz uma conexão direta com a primeira cena do primeiro episódio da série. Se você tiver a oportunidade de reassistir o comecinho do primeiro episódio, veja que é muito interessante. A gente vê o Holston, antes de pedir pra sair do silo, ele ajeita as flores na frente do espelho, ele coloca alguma coisa na saída, né, da climatização, a saída ali do ar-condicionado. E agora, nesse episódio, a Juliette percebe um barulho ali, né, na parte da climatização. Ela vai arrumar por conta própria, que é quando ela descobre que, na verdade, o Holston deixou escondido todo o arquivo do George, que é justamente o arquivo que a Juliette estava procurando. Se ele deixou escondido, é porque provavelmente esse arquivo era de interesse de alguém e provavelmente ele poderia sumir, mas o Holston escondeu primeiro e agora a Juliette tem nas mãos o arquivo do George, que pode revelar muitas coisas sobre a morte dele, né? Pode revelar algum interrogatório, alguma coisa que aconteceu, alguma anotação, né, de alguém que cuidou do caso ou até mesmo do próprio Holston. Enfim, acredito que esse arquivo pode trazer ainda muitas respostas e é com ele que a gente termina esse episódio. Mas outra coisa que eu quero falar sobre esse episódio é que nós tivemos dois personagens que foram inseridos agora e que eu acredito que eles serão interessantes, podem ser importantes aí pra trama daqui pra frente. O primeiro deles é o Lucas. Gente, o Lucas é um cara que fica sentado no refeitório observando a tela, né? Aquela tela pela qual eles enxergam o lado de fora. A mesma tela que deu o bug na noite do concerto do gerador, no episódio passado. O Lucas tá sentado no refeitório, tarde
da noite, sozinho, escrevendo em um papel, desenhando, fazendo alguma anotação, alguma coisa assim, e observando sem parar a tela. Inclusive, ele chama a atenção da Juliette, né? Ele pergunta se o nome dela é da peça, aquela coisa toda. Então, assim, ele meio que chama a atenção e ela fica, sabe, meio tipo, por que ele tá falando comigo? Porque ela realmente não quer falar com ninguém, né? Mas eu acho que essa atitude dele, ela não é aleatória. Eu acredito que ele pode ser um personagem que volte e que seja importante de alguma forma. Se ele tá observando a tela, pode ser que ele tenha alguma conclusão para trazer sobre a própria tela ou sobre o lado de fora. Pode ser só um curioso, não sei, mas eu tenho a sensação de que ele vai ser importante. E ainda falando sobre a tela, né, o que tem em relação também é a Sandy. Gente, a Sandy, ela é a assistente ali do xerife. Aí ela não gosta nada da Juliette, né, e ela precisa trabalhar com a Juliette agora que o Ralston se foi. Inclusive, ela acaba sendo bem seca, bem chata, assim, com a Juliette. Mas a Sandy, ela é a moça que estava presente na hora do bug que deu na tela quando o gerador foi desligado. Eu comentei no vídeo da semana passada que tinha uma pessoa, né, que tinha várias pessoas que viram esse bug, e tinha uma pessoa em especial que a câmera deu um close e ela ficou olhando meio confusa do porquê que a tela tinha dado aquele bug, e essa pessoa é a Sandy, gente. Agora eu assisti de novo, né, e eu vi que realmente é a Sandy, a mesma pessoa que é a assistente do xerife. Bom, não foi falado nada sobre esse bug nesse episódio, que pra mim foi uma coisa muito importante do episódio passado, mas eu duvido que isso fique dessa maneira mesmo. Eu acho que provavelmente alguém vai levantar essa questão com uma dúvida, né, de por que aquele bug aconteceu. Mas e aí, você já assistiu o episódio 4 de Silo? Me conta o que você achou aqui nos comentários. Olha, não importa quando você estiver assistindo esse vídeo, mas deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou do episódio, se você não gostou, se você concorda com as coisas que eu falei, ou também se você não concorda, não tem problema, comenta aí, porque eu adoro esse bate-papo com vocês, me ajuda muito a ter mais ideias, entender mais coisas, né, e expandir esse universo da série. Lembrando, gente, que eu não li os livros, tá? Então eu tô fazendo as minhas análises puramente na série, e as minhas teorias, né, para o que vai acontecer. Então eu não faço a menor ideia do que vai acontecer daqui pra frente, mas eu estou super curiosa e vou continuar lançando os meus vídeos semanalmente aqui dessa série no canal, até a gente concluir essa primeira temporada. E por isso eu te convido a deixar o like nesse vídeo se você gostou, e também se inscrever aqui no canal, porque além dos vídeos de Silo, eu também falo sobre outras séries, sobre filmes, curiosidades, dicas. Eu trago muita coisa aqui no canal, toda semana tem vários vídeos novos que você pode sim se interessar. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pra quem assistiu até o final e até a próxima. Tchau!